Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anselmo Santana, estamos aqui iniciando mais uma fase no nosso canal, que é a fase de entrevistas, né? Onde as pessoas podem ficar bem informadas com relação a vários temas. E hoje a gente está aqui com o Felipe Viana, né? Ele que é agente de viagens e proprietário da Viana Viagens, irá nos falar sobre algumas dúvidas, né? Que as pessoas têm, principalmente aquelas que são marinheiros de primeira viagem, né? Que vão viajar pela primeira vez. Então, antes de iniciar, se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever, né, deixar o seu like, deixar o seu comentário, alguma dúvida que você queira tirar, a gente pode contactar o Felipe novamente. Compartilhe para os seus amigos e não esqueça de clicar no sininho. Muito boa noite, Felipe. Tudo bem com você? Boa noite, Anselmo. Tudo ótimo. E você, está bem? Estou bem, graças a Deus. Felipe, de início, né, eu gostaria que você nos dissesse, né, quais as principais dúvidas, né, que as pessoas têm com relação aos voos, né, que vão viajar pela primeira vez, ou as principais dúvidas que chegam até o seu escritório, né? Lembrando que o escritório de Felipe é aqui em Caicó. No finalzinho ele vai deixar o contato, como a gente pode encontrá-lo. Mas de antemão eu quero dizer que é um grande profissional, já precisei dele e comprovei pessoalmente. Pode ficar à vontade, Felipe. Então, primeiramente eu quero agradecer o convite de Anselmo Santana, né, para falar um pouco sobre as dicas de viagem e também tirar algumas dúvidas, sobretudo para aquelas pessoas, né? Ele falou no início os marinheiros de primeira viagem, e aí a gente complementa dizendo que, para além de marinheiros de primeira viagem, Anselmo, eles são também, essas pessoas também podem ser tripulantes, na verdade elas são tripulantes da sua primeira viagem, não é isso? É verdade, que aí o Então, marinheiro é só aquele ditado, né? Marinheiro é do mar, nada a ver com o avião. exatamente. E aí, Anselmo, eu separei para todos aqueles, né, que estão, que acompanham o blog Anselmo Santana e também o canal no YouTube de Anselmo Santana, algumas dicas, né, para aquelas pessoas que desejam realizar a sua primeira viagem de avião e também aquelas pessoas que já são acostumadas, né, já têm esse hábito, mas que todos os dias, né, sempre quando a gente realiza uma viagem, a gente aprende algo diferente, né? Então, eu separei algumas dicas, né, para facilitar inicialmente aquelas pessoas que vão realizar a primeira viagem de avião, e aí eu vou começar pela primeira, né? Então, todas as vezes, Anselmo, quando eu costumo viajar, eu busco estabelecer uma meta, né? Qual a minha meta? Então, a minha primeira meta é selecionar o destino da minha viagem. Ah, eu quero viajar para São Paulo, eu quero viajar para o Rio de Janeiro, não conheço ainda, quero viajar para Foz do Iguaçu, para Porto Alegre, Florianópolis, enfim, são inúmeros destinos aqui no Brasil, né? E também fora do país, aqui na América do Sul, na Europa, na América do Norte, né? Então, são diversos destinos que nossa agência de viagem trabalha. Mas a primeira questão que eu separei para vocês é no que diz respeito a estabelecer metas, né? Então, quando a gente fala em estabelecer metas, a gente fala em definir um destino para se viajar e também escolher uma data para se viajar, né? Então, por exemplo, meu esposo, minha esposa entra de férias no mês de dezembro, por exemplo, entra de férias no mês de janeiro. Então, eu posso viajar durante esses meses. Então, o ideal é que a gente faça uma espécie de seleção de datas, né? Eu pretendo ir, por exemplo, no dia 1º de janeiro e retornar no dia 30 de janeiro. Eu quero curtir todos os dias deste mês, né, durante a minha viagem. Então, a primeira questão que a gente faz seria selecionar o nosso destino e também a data, né, essa temporalidade que a gente deseja viajar. Então, é sempre bom a gente fazer essas questões, né? Pensar antes de viajar, né? Para que nada ocorra de forma inesperada. A não ser que tenha aquelas pessoas, né, Anselmo, que gostam de viagem de cima da hora, às vezes até uma necessidade, e aí essas pessoas se enquadram dentro daquelas pessoas, muitas vezes são aquelas pessoas que gostam de aventuras, né, que gostam de acompanhar muitas vezes as promoções que surgem, e aí essas pessoas elas também se enquadram
dentro dessas dicas que a gente que a gente está conversando no dia de hoje, né? Outra dica, Anselmo, que eu separei aqui para a gente, é no que diz respeito à confiabilidade do local que você vai comprar sua passagem aérea. Então, essa é uma questão muito recorrente, né, pelos meus clientes, né, pelas pessoas que eu converso, né, onde as pessoas muitas vezes têm medo de comprar, né? Surgiu uma promoção, eu vi que apareceu para mim nas redes sociais uma promoção muito barata para determinado destino. Então, assim, é sempre importante que a gente tenha em mente que nem tudo que a gente vê na internet, aquilo de fato é certo, né? É confiável. Então, a gente tem que pensar nessa questão também, né? Então, a primeira questão que a gente deve ter em mente é que deve ter cuidado também no momento de se comprar uma passagem, né? Porque há muitos relatos de locais e sites, né, que não são confiáveis. Então, é interessante que a gente sempre procure um profissional, né, ou uma agência de viagem, ou então uma empresa confiável, um site confiável para se comprar sua passagem aérea, né? Muitas vezes o barato pode sair caro, né? Então, é interessante se lembrar desta questão. E aí, Anselmo, quando a gente compra a passagem, não tem mais o que fazer, né? A gente emite nosso bilhete, aguarda o dia da nossa viagem, e aí dentro desse bilhete, Anselmo, é interessante a gente também buscar perceber uma questão interessante, né? Porque em todas as companhias, quando a gente compra um bilhete, há a questão da política de cancelamento ou política de alteração de viagem. Certo. Então, isso é uma questão muito interessante também, porque muitas vezes a gente compra uma passagem aérea e de uma hora para outra acontece um imprevisto e a gente precisa cancelar ou mesmo alterar essa viagem, né? Então, as companhias aéreas aqui no Brasil, elas cobram, não somente no Brasil, né? Todas as companhias do mundo inteiro cobram, por exemplo, taxa de alteração, cobram taxa de cancelamento. Então, isso é uma questão que a gente tem que ficar ciente sempre que comprar uma passagem aérea, né? Há algumas exceções, né? Entre elas, por exemplo, Anselmo, e a todos que estão nos acompanhando no canal, que quando a companhia realiza, por exemplo, uma modificação no seu voo, por exemplo, eu comprei uma passagem para São Paulo que sai às 17 horas da noite, com previsão de chegada no aeroporto de Guarulhos às 20 horas, né? 3 horas de viagem. E aí, Anselmo, a companhia, ela, por né, vontade deles, por alguma questão, né, de necessidade, eles antecipam esse voo, por exemplo, para as 15 horas. Então, note que eles anteciparam 2 horas. Quando acontece isso, pessoal, a gente consegue realizar, né, isso é um direito do consumidor, né, direito dos tripulantes, a realizar essa alteração de forma gratuita, seja para outra data que você deseje, ou até mesmo para outro voo que você deseje, né? E, a depender do caso, você também pode solicitar, se você desistir dessa viagem, o reembolso de forma integral, né? Mas sempre é interessante notar as regras do seu bilhete, é interessante notar as regras da sua tarifa, né? Que também são outras questões que podem ser desdobradas, né, e podem ser pesquisadas e devem ser de entendimento do passageiro, né, de quem compra a passagem. Quando a gente compra a passagem, Anselmo, e estabelece a nossa data de viagem, é interessante que a gente fique prestando atenção em outra questão, né, que diz respeito ao check-in. O check-in é uma palavra inglesa, né, em inglês, na verdade, e ela significa da entrada, né? Da entrada. Check-out é da saída, né? Então, check-in é dar o registro, dar a entrada em algo. E aí, o check-in é interessante porque é o momento em que a companhia vai lhe conhecer, né? Vai obter as informações, vai estabelecer o elo de ligação com você, porque ela vai obter seu número de RG, CPF, né? Seu nome. Então, é o momento em que eles vão checar suas informações, né? Checar também, por exemplo, a sua bagagem, né? O que é que tem nela, por exemplo, e o que é que pode ser levado nela.
Então, é uma questão interessante, porque é no momento do check-in, por exemplo, que a gente também seleciona os assentos, né? Se você não selecionou seus assentos anteriormente, você pode selecionar seus assentos durante o momento do check-in. O check-in ele pode ser realizado tanto de forma virtual, online. Normalmente as companhias aéreas aqui no Brasil, elas estabelecem o prazo de 48 horas, né, para a gente fazer isso de forma online. E pode também ser feito no aeroporto, né? Então, as pessoas podem se dirigir ao aeroporto, se por acaso não conseguir fazer o check-in online, pode também fazer no aeroporto, né? E aí o check-in, ele é importante a gente muitas vezes fazer ele de forma antecipada, porque tem duas questões, são bem interessantes. Porque muitas vezes as companhias acabam alterando o seu voo e você nem percebe, né? Você não recebeu uma notificação, por exemplo. E é nesse momento, se você estiver fazendo o check-in online, você vai descobrir, por exemplo, se a companhia realizou alguma modificação no seu voo. Né? Então, né, é importante por conta disso, porque você já tem ciência se o seu voo está permanecido para o mesmo horário e, em contrapartida, você também faz a seleção dos seus assentos. Né? Então, a gente fazendo a seleção dos nossos assentos com 48 horas antes do voo, ela é interessante porque a gente pode escolher aquele que a gente quer do lado da janela, né? Muitas vezes. Então, ou então no corredor, ou então no meio, né? Então, depende da opção do passageiro. Então, a gente fazendo essa seleção de forma antecipada, a gente consegue verificar se o voo sofreu alguma modificação e também consegue selecionar, muitas vezes, um bom assento, né? Aquele assento desejado que você queria. Felipe, pode... no dia da viagem, quando chega lá, qual a sua dica, né? Para que a pessoa não tenha nenhuma dor de cabeça? Chegar com antecedência, como é que funciona? Isso, essa pergunta é muito interessante, Anselmo, porque às vezes a gente acaba tendo algum imprevisto, né? Então é importante que todos os passageiros, são a recomendação das companhias aéreas, que todos cheguem com no mínimo 2 horas de antecedência, né? Mas por que chegar com tanto tempo de antecedência, né? Porque há todo um processo quando a gente chega no aeroporto, né? A gente precisa procurar a companhia aérea que deseja viajar. Se for um aeroporto grande, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, são aeroportos grandes, né? Os maiores do país. E aí, às vezes, a gente tem que procurar as companhias aéreas que vai viajar, procura o portão que vai ser realizado o embarque. Então, há um processo que leva algum tempo, né? Então, as companhias aéreas, elas pedem que a gente chegue com antecedência no aeroporto, até mesmo, Anselmo, porque pode ser que haja algum imprevisto durante o trajeto, né? De sua casa, do seu hotel até o aeroporto. Então, é interessante que você chegue com bastante antecedência para que não ocorra nenhum problema, né? Não precise fazer as coisas nas carreiras, né? Como a gente fala no popular. Então, é interessante que todos cheguem no aeroporto com antecedência. E aí, principalmente, se a gente tiver uma mala, por exemplo, para despachar, né? Que é preciso ainda passar pela companhia para despachar essa bagagem. Por isso que é interessante o check-in online, né? Porque é o momento que é gerado o cartão de embarque. Se você não tem alguma bagagem para despachar, você já está com o seu check-in, com o seu cartão de embarque. É só se dirigir para a sala de embarque, né? Não tem assim, tanta necessidade de você chegar, vamos supor, com muita antecedência, né? Mas o fato de você chegar de forma antecedente, né? Pelo menos 2 horas antes da viagem, isso é de suma importância. E dentro dessa questão, Anselmo, que você me perguntou, né? Sobre o dia da viagem, o momento da viagem, é uma coisa interessante também, outra dica que eu dou para todos, é que vá para o aeroporto com a roupa leve, né? Com vestes leves, porque isso é importante, Anselmo. Por exemplo, no momento do raio-x, né? Quando a gente vai para a sala de embarque, a gente passa por esse processo de raio-x, as companhias, os funcionários do aeroporto vão verificar o que tem com você, na sua bagagem também. Então, se você for com muitos metais, relógios, pulseiras, né?
brincos, cintos, muitas vezes você acaba tendo que retirar esses objetos do seu corpo, porque são objetos que vão ser identificados no detector, né? Então, isso é interessante que o passageiro ele vá com a roupa leve, tente buscar e da melhor forma assim, possível, no sentido de suas vestes não serem carregadas de tantos elementos, né? Tantos apetrechos. Então, isso é bastante interessante. Aí depois de tudo isso é só correr pro abraço, né? Se divertir, enfim. Mas só mais uma, você falando em bagagem aí, tem como fazer também a antecipação, Felipe, dessa questão da bagagem? Porque tem o peso necessário, né, por pessoa. O excedente você paga uma taxa, não é isso? Isso, exatamente, Anselmo. Quando a gente compra uma passagem aérea, a gente tem normalmente a companhia aérea ela vai lhe oferecer algumas tarifas, né? Em virtude de um decreto, né, que já vem de um decreto que já vem perdurando há alguns anos, né? Se eu não me engano, desde 2018, as companhias aéreas elas podem vender passagens aéreas sem a franquia de bagagem, né? O que é a franquia de bagagem? A franquia de bagagem é o despacho de sua mala que vai dentro do porão, de sua bagagem que vai dentro do porão do avião. Então, todo mundo que compra uma passagem aérea tem, por natureza, aqui no Brasil, o direito de levar 10 quilos de bagagem de mão, né? Que pode ser uma mala pequena, uma mochila, que é aquela bagagem que vai caber dentro do avião, né? Que vai acompanhado de você dentro do avião. Pode ser colocado abaixo do seu assento ou pode ser colocado acima do seu assento, né? Então, por natureza, todas as pessoas que compram a passagem têm direito a essa bagagem de 10 quilos. Se por acaso você for levar uma bagagem maior, que há necessidade de levar mais peso, por exemplo, é necessário a gente comprar a passagem em outra tarifa, né? Numa tarifa mais elevada, que no caso lhe daria o poder de levar a bagagem de 23 quilos. Né? Essa bagagem, obviamente, que não vai com você por conta da dimensão do peso, né? Ela vai dentro do porão do avião, né? Ela vai dentro do avião, mas em outro local, no porão do avião. Por isso que se chama bagagem despachada. E aí você, a depender da companhia aérea, você pode comprar quantas franquias de bagagem for necessário, né? Se eu não me engano, o limite, Anselmo, são de 10 franquias aqui as companhias aéreas elas estabelecem, né? Algo em torno de 230 quilos você pode levar cada passageiro na aeronave, tá bom? Então, depois dessas questões, é só curtir sua viagem, né? Rever seus familiares, né? Ir para o seu lazer, ir para o seu negócio, né? Muita gente viaja a negócio, ir para os seus estudos, né? Enfim, depois de estabelecer essas questões, é só correr para felicidade, né? Para realizar aquilo que você almeja. Certo. Felipe, eu gostaria muito de agradecer, né, a sua entrevista, né? De muita importância, eu tenho certeza disso. E te deixar livre para você falar o que você quiser, algo que você não falou, que eu não perguntei. E dizer onde encontra né, o Felipe, a Viana Viagens, né? Enfim, pode ficar à vontade para as suas considerações finais. Pronto, Anselmo. Então, nesse momento final, eu quero agradecer a você pela oportunidade que nos está dando, né, de falar um pouco sobre algumas dicas, né, para se viajar, né, sobretudo para aquelas pessoas que vão realizar seu primeiro voo, né, ou até mesmo aquelas pessoas que já são acostumadas. Isso é importante, porque só retomando aquilo que a gente falou, muitas vezes a gente viaja, mas a cada viagem é uma novidade diferente, né? Então, é sempre bom a gente aprender um pouco mais. E, pessoal, para aquelas pessoas que desejam realizar alguma cotação, saber sobre o preço de alguma passagem aérea para algum destino do país, ou até mesmo para destino de outros países, né? Outros países, por exemplo, é só entrar em contato com a gente, né? Com a Viana Viagens. O nosso escritório, Anselmo, e a todos e a todas que estão nos acompanhando,
fica na cidade de Caicó, né? Na terra de Santana, na terra da carne de sol e do queijo, né? Da festa de Santana, festa do Rosário. Nosso escritório fica aqui na região do Seridó, em Caicó, e no Rio Grande do Norte, e fica no bairro Vila do Príncipe, né? Na rua Geraldo Faustino dos Santos, no número 34, né? Se por acaso alguém se interessar, né, pode vir tanto presencialmente em nossa agência, como também pode nos questionar, né, nos perguntar e obter informações através das redes sociais, né? E aí, Anselmo, eu peço de antemão, né, aliás, eu aproveito essa oportunidade para pedir que os seguidores de Anselmo Santana nos acompanhem no Instagram e no Facebook, né, @Viana Viagens. Estamos lá, sempre publicando promoções. A gente sempre está atento às novidades. E também pelo nosso WhatsApp, né, o WhatsApp, o DDD 84 9656, na verdade, desculpa, Anselmo. 9656 9359, né? Então, a todas aquelas pessoas que desejam nos questionar, nos fazer alguma pergunta, saber algum preço de alguma passagem aérea, é só nos perguntar por meio deste WhatsApp ou por meio destas redes sociais, Instagram ou Facebook, que a gente responde com o maior prazer. A gente tem uma felicidade muito grande, né? A gente tem uma alegria muito grande em ajudar as pessoas, né? A realizar sonhos, a realizar aquele desejo que essas pessoas têm, né, durante a sua vida. Afinal, viajar sempre é importante, né? Faz bem à saúde. Felipe, eu até seria nosso encerramento, mas me surgiu agora uma pergunta. Com relação, a gente sabe que a pandemia ainda está aí, né? Mas está, graças a Deus, cada vez menos. Como é que estão as viagens? Estão aumentando? O pessoal está viajando mais? Como é que está? É interessante, Anselmo. O ano passado a gente passou um momento muito dificultoso, né? A todos que trabalham no setor do turismo, né? A gente sofreu com cancelamentos de voos, né? Os aeroportos, alguns fecharam. Houve uma diminuição para vocês verem, de cerca de 93% dos voos aqui no Brasil, né? Algumas companhias entraram com bastante dificuldade econômica, agências de viagem, né? Mas graças a Deus, Anselmo, neste ano, desde a metade deste ano, a gente está conseguindo observar uma procura bem elevada de pessoas desejando viajar tanto este ano como para o próximo ano. Então, a gente consegue observar que as pessoas estão se sentindo mais à vontade, né? O processo de vacinação aqui no Brasil está já a todo vapor, né? Muita gente já está se vacinando, e é importante também a gente dizer nessa questão também que todos se vacinem, é importante até mesmo para usufruir, né, dos lugares que você pode usufruir em seu destino, né? Muitos lugares acabam exigindo o passaporte da vacina. Então, essa é uma questão muito importante também, que todos aquelas pessoas que desejam viajar, que tomem sua vacina, né? Nesse momento, já entrando em outra questão, as companhias aéreas, hoje, ainda elas não estão exigindo o passaporte da vacina, né? Mas pode ser que futuramente, num futuro tão breve, podem ser que eles passem a exigir, né? Então, é interessante que todas as pessoas que desejam viajar possam se vacinar para se sentirem mais seguras e passar segurança para todos, tá bom? Eu espero ter respondido, Anselmo, a sua questão. Respondeu sim. E se tiver outra, pode falar, viu? Não, eu ia perguntar justamente sobre a vacina, mas você já acabou antecipando e já respondeu e tudo beleza, então. Então, pessoal, agradecer mais uma vez, né, ao Felipe e dizer a vocês que compartilhem, né, esse vídeo, que muita gente será ajudada, tenho certeza disso. Muita gente ainda tem muitas dúvidas, né, que nunca viajou, enfim. Então, muito obrigado, Felipe, e até a próxima. Até mais.